Amém, graça e paz. Graças a Deus por esse tempo de ministração do Senhor, ministração da graça de Deus sobre nossas vidas, tempo em que Deus fala com a gente através do louvor, tempo que Deus fala conosco através da oração, através da comunhão. Muito bom estar na presença de Deus em culto. A gente vive na presença de Deus, né? Deus habita no nosso coração, então a gente nunca sai da presença de Deus, mas no meio dos louvores Deus habita. Então a gente fica assim, entusiasmado em ouvir as melodias, as canções que retratam do amor, da segurança de Deus por nós. É muito bom a gente se sentir na plenitude do louvor, né? Nas asas do louvor, sendo conduzido a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Luiz, da Zildeia, da Miriam, do Zé, do Carlão, toda a equipe, essa galera abençoada que deixa a gente assim com um culto mais alegre, mais vibrante, porque vem de Deus. O louvor faz parte do culto. Amém por isso. A gente está muito feliz hoje, concluímos uma etapa muito bacana lá na nossa obra. A gente conseguiu concretar todo o quintal, toda a calçada da igreja. A gente dedica esse culto de gratidão a Deus por essa etapa. Amanhã vira-se a etapa, vai para outro lado agora. A gente está feliz também por Deus nos conceder essa oportunidade da gente, enfim, fazer da casa dele a casa de tijolo e de pedra, né, e de barro, enfim, de telhado e de laje, de concreto, a casa onde a gente louva, onde a gente se reúne, onde a gente estuda, onde a gente desfruta da comunhão. E só em pensar que desde o finalzinho do ano passado que a gente não tem um café da manhã daquele abençoado, dá até um friozinho na barriga, né? Mas vai chegar o tempo, a gente precisa aguardar com paciência no Senhor. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, quem gosta de acompanhar com a Bíblia aberta ou no smartphone, não sei com o que você usa por aí, deixa aberto no Salmo 1. Eu quero falar para você que a gente vai dar uma caminhada nas quartas-feiras pelo Salmo. Salmo vai ser o nosso livro de estudo por um período e a gente vai dar uma meditada nas músicas do Senhor, ou seja, o saltério é uma coletânea de músicas hebreias, né, que Deus ajudou o homem a escrever, a compor, a cantar com instrumentos, utilizar instrumentos de cordas, de tambores, de tantos outros instrumentos. E aí Deus escreveu para a gente. Então a gente vai meditar, é um livro que a gente entra, uma parte fica no meio da sua Bíblia que a gente entra e é o mais lido de toda a Bíblia, é a parte dos Salmos, lido por todo tipo de gente, ateus, pessoas que não frequentam igreja. O Salmo fala muito com a realidade da nossa vida, faz parte da Bíblia, do composto, vamos dizer assim, da compilação que trata das literaturas de sabedoria. O Salmo faz parte dela, então a gente vai ser bom caminhar por aí para a gente aprender como interpretar corretamente um Salmo, como se posicionar, aprender com esse Salmo, biblicamente falando. Então vai ser um período, eu não tenho tempo para terminar, a gente vai caminhar aí até quando Deus permitir, com o livro, com essa parte da Bíblia do saltério, das músicas do Senhor. Mas antes eu quero orar, pedir graça a Deus, como o Luiz já fez, o Zudé já fez, pedir graça a Deus por esse tempo, para Deus ministrar o nosso coração. E a gente vai começar hoje no Salmo 1. Então você pode fazer suas anotações, enfim, pesquisar, continuar a pesquisa. A gente vai, semana que vem, Salmo 2, Salmo 3, e assim a gente vai caminhando no livro dos Salmos. É isso que Deus tem colocado, e tenho entendido que Deus tem colocado no meu coração para esse culto de estudo bíblico e oração que compõe aí a quarta-feira da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, você que nos visita. É uma honra, um prazer, uma alegria muito grande receber você, ainda que virtual, mas real, acreditamos nisso, você está aí de coração.
que a palavra de Deus ache um lugar muito fértil e promova vida no seu coração e na sua alma. Tá bom? Vamos orar nesse tempo, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai, obrigado por a gente estar aqui, obrigado pela sua palavra que vamos ler já já, obrigado pela vida do meu amigo, da minha irmã, das pessoas que nos visitam no mundo virtual. Abençoe que essa palavra alcance corações, edifique vidas para a glória do teu nome. Nós oramos por esse tempo de luta, de dificuldade, para que o Senhor socorra a gente. Ó Pai, livra a gente do mal, da doença, da Covid. Cuida das nossas autoridades, cuida de todo esse momento que a gente está vivendo. E a gente quer te agradecer, ó Pai, quer celebrar o teu nome, quer te adorar. Parece uma coisa simples, mas, ó Deus, obrigado por essa etapa de conclusão da nossa obra, da gente conseguir concretar todo aquele quintal e calçada. Nós te agradecemos, rendemos louvores ao seu nome por esta tão bela e profunda e grande oportunidade que o Senhor nos deu. Celebramos a Ti, te adoramos em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, para a glória do Teu próprio nome. Assim nós oramos. Amém. Salmo 1, vamos comigo, por favor? Salmo 1 diz assim para a gente: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém. Glória a Deus pela sua palavra, pela forma que Deus nos apresenta essa palavra maravilhosa. 6 versículos apenas compõem aí o Salmo 1. O Salmo 1, na verdade, é uma introdução, né, para toda a coletânea de salmos, todas as músicas. Na verdade, todo saltério, né, é uma palavra que se usa muito para se referir ao livro do Salmo, dos Salmos. Então, o estudo bíblico desse Salmo 1 revela coisa assim, muito interessante para a gente. Revela a atitude do justo e do ímpio em relação à palavra de Deus. Fica muito claro, você observou nessa leitura, que o justo, ele ama essa palavra e por amor a essa palavra medita nela dia e noite. Ou seja, é uma ideia de constância. Tem regularidade em ficar meditando na palavra de Deus. Enquanto o ímpio odeia a palavra de Deus, não liga para a palavra de Deus, não está aí nem para os princípios da palavra de Deus. Isso significa que o Salmo 1 fala da palavra de Deus, revela na verdade 2 caminhos. O caminho da bênção sobre aqueles que meditam e seguem e pautam a sua vida sobre a palavra de Deus, mas há um caminho de juízo divino derramado sobre a vida daqueles que se rebelam contra a palavra de Deus. Então, o recado é muito claro, e esse recado vai perpassar por todo o livro por todo o saltério, por todos os salmos, vai ter muito esse contraste do justo, do ímpio, do pecador e do justo. Vai o tempo todo acontecer isso. Então tem 2 grandes retratos e uma confirmação nesse Salmo 1. Gostaria muito que você prestasse atenção nisso agora. O primeiro retrato é o retrato do justo. O segundo retrato vem um compromisso do justo. Depois vem o retrato do ímpio e vem a confirmação do justo e a ruína do ímpio. Fica muito claro isso nesse salmo. Então não é possível afirmar quem realmente escreveu esse salmo. A gente não tem ali o autor dele. Alguns dizem que foi Davi, que é salmo de Davi, mas não há uma comprovação
quem foi o autor desse salmo, tem que ficar bem claro isso. Mas ele compõe o saltério. Então, o primeiro retrato do justo, Salmo 1, versículo 1 que a gente leu, fica claro, né, que o salmista está dizendo que o homem justo ele é bem-aventurado. Nesse contexto de expressão é ainda mais enfática quando ele fala o bem-aventurado, porque podemos aplicar na língua portuguesa um superlativo felicíssimo, mas muitíssimo feliz. O bem-aventurado. Na Bíblia, a pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta de um favor assim, da graça, da imensa bondade de Deus. Então o homem justo, na Bíblia, é aquele que tem a plena alegria e a satisfação de estar com a vida dele no Senhor. Então essa sacada inicial já vem, mostra a gente isso daí, porque qual é a diferença do justo e do ímpio? É a satisfação de vida no Senhor, em comunhão com esse Deus. Isso fica muito claro. O salmista diz que a pessoa reta também não anda no conselho dos ímpios. Então, os ímpios são aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, que na verdade nem acreditam na palavra de Deus, não regem a sua vida olhando para a palavra de Deus, não têm vontade de estar nessa presença de Deus à luz da sua palavra. Então essas pessoas, as pessoas ímpias, elas são as pessoas que até zombam da palavra de Deus. Então ela se envolve muito com o seu próprio bem-estar, com a sua vida, e não está aí, chuta o balde. E a palavra deixa muito claro isso daí, que os justos não andam segundo conselhos dos ímpios. Essas pessoas que são justas, elas são guiadas, na verdade, precisam ser guiadas e tem que ter um desejo de ser guiada, essa pessoa justa, pela palavra de Deus, a partir da palavra de Deus. Isso é uma ideia muito clara nesse salmo. Então, o salmista também diz que não se detém no caminho dos pecadores. Ficou claro isso. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente e costumeiramente quebram a lei de Deus. O que é o pecado? É ofender a Deus, é quebrar a lei de Deus, é quebrar os estatutos do Senhor. Não se importam nem um pouco com isso, porque isso é um estilo de vida. Então, como a palavra eu não medito, eu não estou com ela, eu não tenho fome dela, eu não tenho desejo de estar com ela, se eu estou quebrando ou não a palavra de Deus, não está dizendo nada para mim. Esse é o caminho dos pecadores. E por último, ele diz que o justo não se assenta na roda dos pecadores, dos escarnecedores, desculpa. Os escarnecedores aqui são aquelas pessoas que debocham, ridicularizam a fé, a palavra de Deus, a vida com Deus, a igreja. As pessoas zombam mesmo, tá indo para a igreja, vai dar dinheiro para pastor, tá indo para a igreja agora, virou santinho, né? E a Bíblia não sei o que, agora tudo é Bíblia, aí começa a zombar e muitas das vezes até rompem a relação com a gente. Os escarnecedores fazem isso, eles têm a função direcionada pelo inimigo para atacar a gente de forma de zombar da tua fé e zombar da proposta de vida que você está escolhendo com o Senhor agora. É interessante a gente observar nesse verso 1 a progressão que o salmista coloca aí. É muito interessante. Ele aplicou alguns verbos muito interessantes e a gente sabe que os verbos exprimem ação. Ele fala não anda, o verbo andar, não se detém, deter, o verbo deter, é o sentido de não parar, de não ficar algum tempo na roda dos escarnecedores, e não se assentar, não se assenta, sentar, deter, parar, viver uma vida caminhando com as pessoas escarnecedoras, com as pessoas distantes de Deus. Não é para a gente cortar a relação, não é para a gente ser o caretão, mas não é uma vida que deve nos inspirar. A sua intenção aqui, a intenção desse salmista, é fornecer um retrato, como eu falei, do homem justo que revela que tudo aquilo que ele evita. Então ele não anda, ele não se assenta e ele não se detém
com a vida das pessoas pecaminosas. É muito triste ver que às vezes as referências da vida de uma pessoa, e as pessoas têm quase como ídolo, mas não reparam o estilo de vida que ela está levando, ela tem as pessoas ímpias. E aqui no Salmo, a gente vai ver mais na frente, depois em outros salmos, a pessoa passa a ter inveja da vida do ímpio. E a palavra de Deus corrige a gente a respeito disso aí. É muito interessante olhar para isso aí. Segundo ponto que quero passar para você, o compromisso do justo com a lei de Deus. Nessa sequência que o salmista coloca, ele traz para a gente o aspecto positivo, o aspecto negativo para o positivo. Então ele explica muito claramente que o homem justo não está envolvido no estilo de vida do homem ímpio. Fica claro essa dicotomia, essa separação, e nem com a vida dos pecadores, dos escarnecedores. Qual é o motivo que o estilo de vida do justo não vai ser igual a esses homens, a essa classe de pessoas colocada aqui na palavra de Deus para a gente? Um grande motivo que vai nortear isso aí é o amor pela palavra, pela lei de Deus, porque ela é fonte de meditação do justo. Então a expressão lei de Deus não se refere a um mandamento, mas tem a ver com a Bíblia assim como um todo. É a palavra de Deus. E esse verbo meditar aí, no sentido hebraico original da palavra, quer dizer uma voz muito baixinha, uma voz baixa, né? Então o salmista está dizendo que o homem justo está constantemente meditando nas Escrituras, isso é, pensando, recitando as Escrituras, guardando as Escrituras na mente, no coração, aplicando ela à sua vida. O Webster, ele diz o seguinte, é um estudioso da palavra de Deus, ele diz que, vou ler literalmente para você, diz que se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. Então, se eu falo com Deus, com a palavra de Deus fala do Senhor para conosco. Então, na relação da meditação, de eu aprender a palavra de Deus, é uma relação de troca, não é uma relação solta, uma relação qualquer. Por fim, o salmista compara o homem justo a uma árvore, você viu lá? Plantada junto à corrente de águas. O que isso denuncia? Que essa árvore, na verdade, ela dá frutos e folhagem no tempo certo. Ela é frondosa, ela é irrigada, ela é alimentada, ela tem profundidade nas suas raízes, ela tem a sua força. Uma árvore plantada num lugar onde há abundância de vida e há uma produção dessa vida de uma forma adequada. Isso é muito interessante observar. E agora o outro retrato, o retrato do ímpio e a sua reprovação diante de Deus. Está no verso 4 e 5 que você pode acompanhar, que nós lemos. Fica muito claro isso daí. O salmista deixa claro também essa impressão que os ímpios agem de forma completamente contrária com o justo. Então, é até redundante, eu sei que estou repetindo isso, mas o Salmo bate nessa tecla o tempo todo. Enquanto o justo é como uma planta plantada num solo onde há as correntes das águas, o ímpio é como uma palha. Você reparou? O que a palha faz? Dispersa. Ela é jogada de um lado para o outro. E é uma figura interessante nas Escrituras para se referir como uma questão muito frágil, inútil e sem valor. A palha, na verdade, na Bíblia, além de ser espalhada para o vento, há um contraste muito grande, que a palha fica seca, não serve para nada, e que a palha vai ser queimada. Isso aí é um mandamento bíblico. Sempre que tem comparação com a vida que vai se perder, é comparado à palha. Isso você tem que ficar claro, porque esse salmo aponta para essa realidade. A vida do ímpio é como uma palha. Isso a gente tem que pensar, né? Em quem é que a gente está seguindo? Quem é que está norteando? Quais os valores estão chegando na minha vida? São valores viçosos, de raízes com
com profundidade, ou na verdade são valores que estão chegando na minha vida que é como a palha, que o vento bate e leva, ou seja, eu sou levado por qualquer pensamento que aparece, com qualquer artista maneiro que vem e lança uma ideia ou uma ideologia, eu estou sendo levado por aquilo ali. Como é que é isso? O que é valor na sua vida? Isso tem a ver com uma árvore muito bem plantada que se alimenta com um alimento muito sólido e que gera uma vida muito abundante nela. Isso é muito legal a gente olhar para essa realidade, tá? Então esse é o retrato que ele coloca para a gente aí. Então por esse motivo, o salmista na verdade fala que os perversos não prevalecerão no juízo. Viu o que você viu aí? Não vai prevalecer no juízo. Isso significa uma coisa muito importante, que os ímpios jamais serão aprovados por Deus no grande julgamento de Deus. Isso aí eles têm crise ao escrever. Eu vou falar daqui a pouco rapidinho do Salmo 37, do Salmo 73, tanto Asaf como Davi, eles têm uma crise nisso daí, mas muitas vezes os ímpios se infiltram no meio da gente. Já falamos sobre isso na parábola do joio e o trigo em Mateus, do joio e do trigo no Mateus 13. Então muitas das vezes o joio e o trigo são muito parecidos, estão vivendo juntos, estão sendo infiltrados no nosso meio, e daí que vem os falsos mestres, porque se fossem verdadeiros não estariam conosco. É isso que João trata na sua epístola, na sua primeira epístola. Então a parábola do joio e trigo vai deixar muito claramente que vai haver um dia que tem uma separação. E qual é a separação da palha? A palha vai para o fogo. Então no dia do retorno de Cristo, a separação vai ocorrer. João Batista anuncia que Cristo traz na mão uma pá, lá em Mateus 3,12. Traz uma pá. E ele com essa pá vai limpar a eira, vai limpar, vai recolher o trigo e vai queimar toda a palha no fogo. Isso aí Mateus 3,12 é uma palavra de juízo. É uma palavra de juízo. Tem que prestar muita atenção nisso daí. As pessoas leem esse texto de uma forma muito equivocada. Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. A pessoa pensa que esse fogo aí, ele vem com uma pá e vai limpar logo depois. A pessoa pensa que esse fogo aí é o fogo santificador do Espírito. Não é. Esse contexto é o fogo do juízo de Deus para queimar as obras más, para queimar o ímpio, porque a Bíblia, a gente não quer às vezes falar desses assuntos, mas a Bíblia fala de inferno claramente, que é a separação eterna de Deus. E aí, a confirmação, o último ponto, eu vou fazer uma aplicação com você. A confirmação do justo e a ruína do ímpio. O versículo 6 fala disso. Então o salmista termina esse salmo com apenas 6 versículos, mostrando o resultado final desse contraste do ímpio com o justo com o ímpio, melhor dizendo. Os dois caminhos, o caminho da retidão e o caminho da impiedade. Isso que vai ficar muito claro nesse salmo aí. Então, o caminho da retidão é o caminho do pecado, do escarnecedor, daquele que não liga para a palavra de Deus, é o caminho da impiedade. Por isso, o salmista diz: o Senhor conhece o caminho dos justos. E esse conhecer não está ligado meramente a um conhecimento cognitivo, mas na verdade Deus é onisciente, a gente sabe disso, ele conhece exaustivamente todas as coisas, mas na verdade o caminho do justo é um caminho de um envolvimento pessoal, é uma relação, a gente viu logo no início, com Deus pessoalmente, com a palavra desse Deus. É um relacionamento especial também de Deus com os seus servos. Isso significa que o próprio Deus se envolve ativamente na vida e no estilo de vida do justo. Porque há uma demonstração do amor, há um querer. E Deus nos criou dessa forma, nos dando livre-arbítrio para a gente querer ou não Ele. É lógico que tem a sua consequência, quando a gente rejeita o Senhor e a sua palavra. Isso é muito sério, porque é um salmo que norteia, como eu falei na introdução, todo o saltério.
Presta muita atenção nisso. E como é que a gente pode observar aí esse caminho, né? Esse caminho dos ímpios perecerá. Ele termina falando isso daí. É a última frase dele. Muitas das vezes a gente tem essa crise, e essa crise foi compartilhada no Salmo 37 por Davi, você pode olhar hoje, e no Salmo 73 pelo Asaf. Porque a gente olha para a vida terrena e a gente vê que, poxa, mas a Bíblia fala que o ímpio vai perecer, mas na verdade a gente vê as pessoas ímpias se dando muito bem nessa vida. Mas aí é que está a grande lição desse salmo para a gente. A gente às vezes tem dificuldade, os dois salmistas aí, Davi e Asaf, eles tinham dificuldade com essa prosperidade do ímpio. No entanto, assim como o Salmo 1 e todos os salmos, no final revela o quê? O caráter temporário, superficial da vida do ímpio. Haverá o dia em que o caminho dos perversos terminará em ruína. Não é na prisão de Bangu, não é nas penitenciárias humanas, mas é trancado eternamente longe de Deus, no inferno. E essa palavra ela é dura, sim, mas é o que o Salmo está apontando para a gente. Por isso que eu me preocupo muito em ver quem é que é grande influência na minha vida, quem é que é o meu confidente, por quem eu tenho colocado o meu coração, humanamente falando, para buscar conselhos. Às vezes, mas pastor, não tem gente, tem gente de muita boa cabeça aí no mundo que não tem Deus, às vezes melhor do que tem dentro da igreja. Mas só que a cabeça do mundo não tem o depósito do tesouro maior de Deus para a humanidade. Não tem o peso da palavra de Deus. Às vezes você está conversando com uma pessoa, essa pessoa pode até te ajudar, mas você corre um risco dessa ajuda não bater com princípios da palavra de Deus. E isso aí, cara, é o que está claro nesse salmo. O justo, ou seja, não é quem é bonzinho, quem é retinho, não é isso não. O justo é quem foi justificado por Cristo Jesus. Ah, pastor, mas é Salmo 1, nem existia Jesus, mas a Bíblia aponta para o justo, para o servo do Senhor. Então, a gente vai ver que semana que vem, que o Salmo 2 é um salmo messiânico, é justamente isso daí. Jesus, quando teve aquele encontro com os dois discípulos a caminho de Emaús, ele falou, não vê o que as escrituras falam de mim, o que os profetas falaram, o que os salmos falam. Então toda a Bíblia é cristocêntrica, então não adianta a gente fugir dessa realidade. Agora, voltando a essa tecla, muito cuidado com isso. Eu não estou falando que você só tem que se relacionar com as pessoas da igreja. Não é essa a percepção. Mas é você ter cuidado quem é que está influenciando a sua vida. Não vem com esse papo que as pessoas do mundo não te influenciam, porque influenciam a minha, você sim. Cabe a gente saber o que está regendo a minha vida, quem é que eu estou admirando, para quem eu estou batendo palma, para quem eu estou fazendo reverência nessa vida, humanamente falando. O Salmo 1 traz esse alerta muito sério para a gente. Eu concluo essa palavra com 3 princípios, né? 3 principais aprendizagens, vamos colocar assim desse Salmo. A primeira, que o justo é o bem-aventurado, é o muito feliz, é o felicíssimo, é o feliz pra caramba, é o cara que ama Deus e a sua palavra. E essa bem-aventurança, ela tem um detalhe nela, não é fruto da capacidade humana. Essa bem-aventurança é uma relação, cara, preste atenção, aí que está, desse justo com a palavra de Deus e com esse Deus. É extrair dessa palavra de Deus verdades que norteiam, que vão dirigir a minha vida. E essa bem-aventurança é decorrente de uma relação também com esse Deus. Ele é dirigido pela palavra da verdade e dirigido pelo próprio Espírito de Deus. Então o que quer dizer com isso? Poxa, o cara ele vai se sentir realizado. A palavra bem-aventurança é isso. Você pode até não ter tudo o que você deseja, mas você vai ter tudo o que é necessário para você ser digno. Pode acreditar que isso é uma palavra profética para você. Eu não estou falando aqui que você vai ter carrão, que você vai ter casona, que você vai ter isso, aquilo. Eu estou falando aqui que você vai ter felicidade no seu coração a hora que você encontrar o Deus da palavra e a palavra desse Deus. Segundo ensino,
que a condição do ímpio é ilusória, totalmente ilusória. Diz que, do ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem, de alguma forma, eles serem ricos e fortes. Até parece ser, sabe, apresentar alguma coisa. Mas aos olhos do Senhor são como palhas, desprezíveis, frágeis e destinados ao fogo. A justiça de Deus, ela vai ser sim severa. Mas para o justo, quem é o justo, repetindo, não é quem é o bonzinho, preste atenção, é quem é chamado por Deus, é quem obedece a esse Deus, é quem ama esse Deus sobre todas as coisas, é quem aceitou Cristo na sua vida. É só isso, não é quem está em tal ou aquela religião, não, mas o justo, justificado pelo sangue de Jesus, ele não entra em condenação. Não vai entrar em condenação, é a grande promessa bíblica. E o último aprendizado desse texto para a gente, fica claro aí, que o justo, ele é amparado por Deus. Ele pode ter aflições, lutas, dificuldades, ele pode chorar, a gente vai aprender muito isso no Salmo, por isso que o Salmo atrai a leitura das pessoas que tem uma identificação muito forte com o cotidiano de cada um. Eles falam em choro, eles falam em depressão, eles falam em angústia, eles falam na alegria, eles falam no prazer da vida. É uma linguagem muito do dia a dia. A classe das literaturas sapienciais, ou seja, das literaturas de sabedoria. O Salmo está dentro também. Então o curso da sua vida não foge do controle de Deus. Você é amparado. Aí você, mas como, pastor? Salmo 23. Ainda que eu andasse, né, nós vamos pensar nele um dia, pelo vale da sombra da morte. Olha só que coisa forte. Até ali, olha só, a sua mão me segura, o teu cajado me consola, o pastoreio de Deus. Então o Senhor conhece inteiramente o caminho, o seu caminho, o meu caminho, o caminho que Deus conhece, e ele conhece profundamente. Ele não permite que aquele que ama a palavra dele, que ama ele sobre todas as coisas, venha cair em ruína como o perverso vai cair. Essa é a grande lição desse salmo. Que Deus te abençoe, que essa palavra ache um lugar muito legal no teu coração e que você possa pensar sobre isso. Cuidado com esse andar, com esse parar, demorar, com estar envolvido, olha a diferença. Escolher para viver, é isso que eu me refiro, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Você deve até passar por essas pessoas, mas não ser o companheiro de caminhada. Cuidado com as influências. Isso não é muito aceito hoje em dia, mas olha o Salmo 1 falando pra gente aí. Você deve passar e influenciar. Agora, se você se detém e recebe os valores de pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, você está desagradando a Deus. Tá? Então que Deus possa fazer essa obra no teu coração para a glória dele. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado pela sua palavra, pela forma que o Senhor falou conosco. Obrigado pela alegria do Espírito Santo estar nos cercando agora, sabendo, Pai, que a felicidade depende de uma relação direta com o Senhor e com a Tua palavra. Muito obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor não nos faz melhor do que ninguém, mas o Senhor nos justificou, nos tornou justo pela obra do maior justo desse mundo e desse universo, Jesus Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até quarta-feira que vem, juntos no Salmo 2, tá? Um forte beijo e tenha um restinho de noite na presença do Senhor. Amém.